Afternoon, all of you. Boa tarde a todos. Sorry for Gyro and I having a long conversation. We were talking about my hat. Ele tá pedindo desculpa a conversa do Jário e eu. Ele tá falando sobre meu chapéu, meu boné. Talk about how important exegesis is to the life of the church. A gente tá falando como que a exegese é importante para a vida da igreja, né? And certainly with the second theodicy we talk about today, it'll be quite important. E esse assunto vai ser até importante na segunda teodiceia que nós vamos falar hoje. But we will begin with skeptical theism again. Mas a gente vai começar falando do teísmo cético de novo. We briefly introduced it prior, but we will develop it more this time. A gente já apresentou esse assunto anteriormente, mas hoje a gente vai desenvolvê-lo mesmo. And so, skeptical theism relies on two core claims. O teísmo cético ele se apoia em duas afirmações. If someone could translate those two claims. Alguém pode traduzir para mim essas duas afirmações? É, essas duas declarações aqui no chat? So, Ah, ok. so it begins with the idea if God does exist, Então começa com a ideia, né, que se Deus realmente existe, uh, we as humans shouldn't expect to see, nós seres humanos não deveríamos esperar ver or understand very much of God's reasons and purposes. ou compreender muito das razões de Deus, dos propósitos das razões de Deus. And so, after we realize this, Então, depois de nós entendermos, percebermos isso, we can see that many things that appear to be strong evidence against God aren't strong a gente evidence after all. a gente começa a perceber, ser capaz de ver que muitas coisas que pareciam ser fortes evidências contra Deus não são. So, we had kind of talked about premise one last time. A gente falou sobre a premissa um na última vez, né? If the kind of God we believe in exists, O tipo de Deus que a gente crê, ele na verdade existe. one that has such incredible omniscience, É um Deus que tem esse tipo de omnisciência incrível, né? then it really does make sense we shouldn't understand everything God does. E na verdade deveria fazer sentido, né, o fato de que a gente não consegue compreender tudo que Deus faz. He has so much more evidence and knowledge of facts than we do. E ele tem muito mais evidências para ele, conhecimento dos fatos do que nós temos, né? In fact, if we actually got to look at all the knowledge God has, we'd probably be quite overwhelmed. Então, se nós tivéssemos acesso a todo o conhecimento que Deus, na verdade, tem, a gente ficaria totalmente. É, seria demais para a gente, né? Like, for instance, if you're a low level employee in a company, Por exemplo, se você for um empregado de baixo escalão numa companhia, sometimes it's difficult to understand why the CEO makes the decisions he does. algumas vezes é difícil entender as decisões lá do executivo, né? Easy to think, oh man, that was such a stupid decision. He's, so dumb and everything. E às vezes o cara, né, lá embaixo pensa, essa decisão foi tão burra, né, estúpida, e ele, ele não devia ter feito tomado essa decisão. But if you had his perspective, Talvez se você tivesse a perspectiva do executivo,
and started to understand how many employees he has, E se você começasse a pensar, por exemplo, o número, a quantidade de empregados que ele tem, how many different objectives the company currently has, quantos, muitos objetivos, né? A quantidade de objetivos que a and all of the ethical and legal considerations he has to undertake in everything they do, em todas as considerações éticas e legais que ele precisa levar em consideração nas decisões, then our perspective might change a little bit. talvez a nossa perspectiva mudasse, né, ao julgar a decisão dele. And if that's the case, certainly it would be magnified even further with God. E se isso é verdade, no caso da companhia, quando a gente está falando de Deus, seria numa magnitude muito maior, né? And I'm sure you've had instances like that in your churches as well. Eu tenho certeza que vocês também já passaram por experiências semelhantes nas igrejas de vocês, né? People having trouble understanding why you did some of the things that you did for the church. As pessoas tentando entender por que que você fez, tomou alguma decisão, né, na igreja. And you're thinking, if only you understood what all I'm having to weigh right now. E você, às vezes, fica pensando, né, se vocês pudessem entender o que realmente eu estou pensando e lidando aqui. So, premise one relies on something called the disproportionality thesis. Então, a premissa número um, ela se apoia naquilo que a gente chama a tese da desproporcionalidade. And here's what that says. E essa tese fala o seguinte. Pode traduzir para mim também, se alguém puder. Pode ler. O Edilson traduziu, né? You can go ahead, I can. If such a being as God does exist, Se um ser como Deus realmente existe, what our minds see and grasp o que nossas mentes veem e a compreensão and purpose in evaluating events in our universe e o propósito na avaliação dos eventos em nosso universo will be vastly less than what this being's mind sees and grasps and purposes. serão muito menores do que o que este ser uh, translation is not really good. Mhm. Let me do from the English. Okay. Então, Na se a tradução, gente, pastor, este é, a ser tradu- a mente vê, compreende e propõe. então vamos lá. Se um ser como Deus existe, o que nossas mentes veem, a compreensão e o propósito na avaliação dos eventos em nosso universo serão muito menores do que o que este ser, a mente vê, não, do que a maneira que a mente vê esse ser, Isso. compreende e propõe. It's just the order is a little bit awkward, but they understood. Mhm. Yeah. Okay. Yeah. And so, again, this shouldn't be all that controversial. Isso aqui acho que não tem muita controvérsia, né, nessa questão. Um, but there's just so much of a difference in what God has to see and what we have to see. Mas tem muita diferença naquilo que Deus deve ver, tem que lidar, e aquilo que a gente tem que ver e lidar, né? So, in progressing with this theodicy, Então, progredindo aqui com esse argumento da Teodiceia, let us recall Rowe's argument that we had previously discussed. vamos relembrar aqui o argumento do Rose que a gente já discutiu anteriormente. He argues that we see no point for a horrific event. Ele já falou que, né, o Rose falou que não vê o argumento para um evento horrível, né? So there appears to be no point for that horrific event. Então, para ele, não parece haver objetivo num evento horrível, né, acontecer.
So probably there is no point for that horrific event. Então, provavelmente não existe razão para que esse evento horrífico exista, né? Now, a lot of times people focus on the transition from there appearing to be no point to there is no point. Algumas pessoas tentam fazer uma distinção entre parece que não existe nenhuma razão e transicionar para realmente não existe nenhuma razão para existir esse evento horrível. But Stephen Wickstra has argued the real important point is from 1 to 2. Who is that again? I'm sorry. Here, I'll spell it out. Então, um autor já argumentou, né, contra esse aparecer não ter razão e ter. Stephen Wickstra. So his argument is that The key move is from seeing no point to there appearing to be no point. so he's against that. He proved that. Mhm. Então ele já argumentou contra esse negócio. Não parece que existe nenhuma razão para ter esse evento ou ficar mexendo, né? Não existe nenhum ponto em ter nenhuma razão para ter esse evento. So what he has proposed is going to have a little trouble translating because he kind of has a acronym which he developed out of it. Vai ser um So pouco difícil traduzir ele aqui porque ele tem uma sigla, né, para o argumento dele. Mas vamos lá, let's do it. We'll see how it goes. so he calls it cornea. O argumento dele é córnea, like the eye, córnea, Yep. Mm-hmm. como a córnea dos olhos. And it stands for the condition of reasonable epistemic access. E a sigla aqui, né, é para condição do razoável epistêmico acesso, né, em inglês. Então, a condição para o acesso epistêmico razoável. And here is the cornea principle. E aqui nós temos o princípio corniano. On the basis of cognized situation S, Com base nas situações conhecidas, human H is entitled to claim a humanidade, H, tem o direito de afirmar it appears that P only if the following condition is met. parece que P apenas acontece se as seguintes condições forem satisfeitas. It is reasonable for H to believe É aceitável para H acreditar that given her cognitive faculties, que, dadas as suas faculdades cognitivas and the use she has made of them, e o uso que essas faculdades, que a pessoa fez disso, né? if P were not the case, Se P não fosse de fato o caso, né? Não fosse verdadeiro, S would likely be different than it is in some way discernible by her. o S provavelmente seria diferente do que é de alguma coisa discernível por ela. So let's recap a little bit what he's saying. Vamos destrinchar isso aqui que ele está falando. So the claim he's going after is the appears to be. A afirmação que ele está lutando contra é esse parece ser, né? And so he's saying you can only get there if this particular condition is present. Você só pode afirmar isso se uma condição bem específica acontece. So H is having to discern whether her faculties are perceiving the situation right. Então, o H é a pessoa que tem que discernir
se aquela situação é verdadeira ou não. And so here's how she's able to discern that. O H é ela aqui, né? Então, essa pessoa, H, ela vai poder discernir se é certo ou errado da seguinte forma. If that particular outcome were not the case, Se esse resultado, né, não for realmente, não acontecer, né, não for o caso, como está dizendo aqui, then the whole situation would be entirely different than what she's experiencing. então, na verdade, toda a situação é bem diferente daquilo que ela está experimentando. So essentially, appearance is only brought about by specific situations. Então, na verdade, a aparência das coisas só vai ser real quando você experimenta de fato. Should you expect this situation to yield that result? Então, a pergunta é: você deve esperar que a situação vai trazer esse resultado? So let me give you a practical example. Vamos então ter um exemplo prático disso aqui. You're at the doctor's office, Você está no consultório médico. and a nurse is going to give you an injection. Uma enfermeira vai te dar uma injeção. And the nurse accidentally drops the needle on the ground. E a enfermeira, então, sem querer, deixa cair a agulha no chão. And so she picks it up and she takes a look at it. E ela pega a agulha e olha para a agulha. And she says, I see no hepatitis or other viruses. E ela diz: eu não vejo hepatite aqui ou outros vírus na agulha. So it appears there's no hepatitis or other viruses on the needle. Então, aí parece que não tem, né, hepatite ou outros vírus na agulha. So it is apparently virus free. Então, aparentemente, ela não tem nenhum vírus. Está livre de vírus. How many of you would want to receive that shot? Quantos de vocês iam querer receber aquela injeção? I certainly wouldn't, Eu certamente não ia querer, because there's something we all know about this situation. porque há algo que nós todos já sabemos sobre essa situação. Viruses aren't something that you and I can see with our normal vision. Vírus não são coisas que eu nem vocês conseguem ver com a visão normal que a gente tem. We need some sort of magnifying device to be able to see them. A gente precisa de algum tipo de utensílio, um microscópio para ver isso, né? And so, see, we see here that going from um, seeing nothing E a gente vê que o problema não tô vendo nada to appearing there's none para aparecer que não existe nada, doesn't work here. não funciona aqui. Because if there were some there, Porque se houvesse algo ali, we shouldn't expect to see the appearance in those circumstances. a gente não ia ter expectativa de ver essa coisa nessas circunstâncias aqui. So, in the same way, we take this over to God. E da mesma forma, a gente tem que levar isso na de Deus, né? God, if He has reasons, Se Deus, wouldn't be seen by us. ele, se ele tem razões, muitas vezes elas não são necessariamente vistas por nós. Now, I'm not talking about reasons given to us through revelation. Eu não estou falando aqui de razões que são dadas para nós por revelações. I'm talking about when we experience specific instances of evil. Eu estou falando aqui quando a gente tem que experimentar, né, e viver algumas instâncias do mal, né? In those situations, it's difficult to discern what specific reasons God has for that instance of evil. Nessas situações específicas é difícil a gente entender por que que Deus
permite essas instâncias do mal. So just because we see no reasons God would have, Só porque nós não vemos as razões que Deus poderia ter, that doesn't mean we should expect to see appearances of reasons. isso não quer dizer que a gente tem que criar uma expectativa que a gente vai ver essas razões, né? It's a non sequitur. É um argumento non sequitur. So, does anybody have any questions on the cornea principle or any other part of this theodicy? Alguém tem um argumento, tem alguma questão aqui nessa questão do no comentário na córnea, o argumento da córnea? He just used, I mean, it makes sense. A córnea é córnea mesmo, né? This is talks about vision, right? He uses a acronym, just acronym for o acrônimo em inglês é córnea mesmo, então tem a ver com o olho, visão, né? So he's really making a point of the vision, right, the experience, sense. This is one of my favorite things in apologetics and philosophy, epistemology and sense. Mm-hmm. Mas e aí, vocês, o que vocês têm para falar? There are several examples in the nature, like even that are easier to understand, like Mm-hmm. that we are limited. Like many 30 years ago, everybody thought that giraffes were mute, right? American veterinarian in the zoo, she said, no, they are not mute. They have a larynx, large necks, and I see the way of interacting, Então, há muitos anos atrás, tem vários argumentos disso. Antigamente, 30 anos atrás, pensava que a girafa não fazia som, né? Aí uma veterinária americana, ela falou, não é possível, eles têm pescoço, têm laringe. So she got a recorder, like a low pitch, low hertz, no, very low, and started recording, see if they actually produce any sound. And she was right on. I mean, they were below the range of your, human hearing ability. Então ela viu lá que as girafas se comunicavam, estavam muito abaixo da habilidade de ouvir. And giraffes were, they have callings, they have mating sounds, they have mom calling the cubs or the cubs calling the mom, danger alerts. Right? They have all sort of patterns that she was able to see through the device. Né? Então ela conseguiu ver um monte de padrões, fechar não sei o quê. So it really talks about the limit of our own perception, right? I mean, limited beings. Então isso realmente fala a respeito do limite da nossa percepção como seres humanos. It's very interesting. Yeah. Because That's it another, I'm sorry. no, I mean, that's Eu tava certainly pensando, another good example of the cornea principle. Esse é um bom exemplo também do princípio da córnea, né? tava pensando somebody had a question? sobre a questão do vírus ali e tal, até nesse exemplo ali também, tipo, mesmo que você tenha um microscópio para ver, sem o conhecimento para distinguir, a capacidade de distinguir, por exemplo, eu posso olhar um microscópio e ver um vírus e não identificar nada. Eu acho So que isso é muito. in that illustration, there's another thing because I can look at a microscope, and if I don't have the knowledge, I will not identify a virus in the microscope neither. So you should be able to have the sense or the ability to see, and but also you need the knowledge to understand, right? What you Oh, see. yeah. That's a very good point. Esse é um ponto muito bom. Então, às vezes, talvez a gente Ethan wants- vê as coisas de Deus estão na nossa cara, mas a gente não consegue compreender, não consegue ver, não tem o conhecimento, né, com certeza, para distinguir, né, e poder And avaliar. his point is that sometimes we can even see some things, Mhm. but we don't have the knowledge to make sense out of it. What it is. Yeah. Yeah, there's a lot of epistemology tied up in this theodicy. Há muita epistemologia ligada aqui nessa teodiceia, né?
It's hard to get epistemic access to God's reasons. Então é difícil a gente ter acesso às razões, acesso epistemológico às razões de Deus. And like you're pointing out, Ricardo, Como você está mostrando aí, Ricardo. there's a difficulty in attaining that knowledge, even if we had access to the reasons. E é difícil a gente ter esse conhecimento, né? Mesmo tendo acesso Should a we essa... expect? Oh, good. Go ahead. Should we expect to have the epistemic tools to be able to attain that knowledge? Será que a gente teria que ter a expectativa de ter os sentidos epistemológicos para ter acesso a essas ferramentas aí? To be able to make proper epistemic categories out of it? Para que a gente pudesse, então, né, categorizar as coisas epistemologicamente? Yeah. So no, that's a very good point. É um ponto muito bom. Anybody else have any comments or questions about skeptical theism? Alguém mais tem um comentário, pergunta sobre teísmo cético? I think it's very important for the time we are living. People think they know and they can test everything, the scientism. Eu acho que as pessoas hoje, no momento que as pessoas acham que têm acesso a tudo e podem testar tudo. Human beings, they think they have the Elon Musk syndrome. Eles têm a síndrome do Elon Musk. I can go to Mars. Eu posso ir para Marte. Can you imagine how much unknown things we have in outer space? Quantas coisas desconhecidas a gente tem no espaço sideral? And it's like, go for it, man. Vai atrás, né? Yeah, scientism is so annoying. O cientismo é tão chato, né? It's so easily refuted. E é tão fácil refutar isso, né? O cientismo. It's really a matter of humbleness too, right? É uma questão de humildade, né? Like the Bible points to that theodicy, like when Job has to hear from God. Were you there when I create this or that? Do you know why is this and that? So it's really putting you in the right place, né? Eu tô falando que é um princípio até de humildade também, é botar você no lugar certo. Deus falou isso para Jó, né? Você tava lá quando eu criei isso e aquilo, você sabe por quê, né? Right? It's a magnitude thing. And you'll just be in your place, right? Fica no seu lugar aí. Yeah, you're actually getting to something that's going to be a major portion later in the class. Na verdade, você está entrando numa questão que vai ser uma parte grande do final da aula hoje. Keep this theodicy in mind when we start going through what the Bible says on the problem of evil. Então, guarda essa teodiceia para quando a gente for lidar com a questão do que a Bíblia fala, né, sobre o problema do mal. We're going to really spend some time in Job at that point. A gente vai gastar um tempo, né, no livro de Jó. And this conversation and theodicy will come back up again there. E essa conversa, essa teodiceia vai voltar ali. Yeah. Does anybody have any final questions about this theodicy before we move on? Alguém tem alguma pergunta sobre essa teodiceia antes da gente ir para frente? Todo mundo entende epistemologia, epistemic? I'm asking, do everybody understand epistemology, epistemic? Because you use those. Okay. Yeah, I can go into that a little bit if you want me to. Vocês querem um pouquinho de explicação, epistemologia, o que é epistêmico? Yeah, if you can, I think we'll be... Pastor, não assim sobre o que é epistêmico ou não, mas assim a própria, eu não consegui entender essa questão da córnea, assim, o que é, o que o teísmo cético ele quer com esse argumento, assim. Eu fiquei, quando você explicou da girafa também, que não consegui captar a ideia disso daí. Queria que você explanasse, abrisse mais um pouquinho o leque disso daí para nós. So he's asking to explain a little bit better, what is the epistemic thing. Okay.
So, epistemology is one of the branches of philosophy. Então, a epistemologia é um dos ramos da filosofia. It's all about the question of knowledge. E a questão ali é o conhecimento, né? Se trata sobre conhecimento. How is it that we know what we know? Como é que a gente sabe o que a gente sabe? At what point does something count as knowledge? Em que momento que algo conta realmente como um conhecimento? How exactly do we even attain knowledge? E como exatamente a gente chega ao conhecimento? And so there's a lot of different issues that arise in all of this. Há várias questões levantadas, né, nesse ponto aqui. Do our senses provide us a reliable way to attain knowledge? Será que os nossos sentidos, eles são realmente confiáveis para chegar ao conhecimento de verdade? Is it the only way to attain knowledge? Eles são o único caminho para se chegar ao conhecimento? If you've heard of empiricism before, that's what that claims. Se você ouviu falar de empiricismo, é isso que o empiricismo fala. Some people go so far to claim there's no way to gain knowledge. Algumas pessoas vão longe a dizem até que você não pode conseguir adquirir conhecimento. And they just have a radical skepticism about the world. E eles têm um ceticismo radical sobre o mundo. How do you get from your mind to an external world? Como é que você sai da sua mente para chegar no mundo externo? Do we really have proof that an external world exists? Será que a gente tem prova que o mundo lá fora existe de verdade? Or is there only our own minds? Ou ele existe só nas nossas mentes? Do we have proof that other minds exist? Nós temos prova que outras mentes existem? Um, when you look around at the objects around you, can you know that they really exist? Quando você olha os objetos à sua volta, você sabe que eles existem mesmo? In what ways can you actually describe their existence? De que forma você pode descrever a existência desses objetos? How reliable does your process of attaining knowledge have to be? E quão confiável precisa ser o processo de aquisição de conhecimento? Do you have to have evidence for everything that you believe? Será que você precisa ter evidência de tudo aquilo que você acredita? How strong would that evidence have to be? É, só, Quão, só um, só quão um ponto. tem que ter essa evidência para você crer? What's that? Quem perguntou? Só um ponto. Oi? What's that? Essa questão aí epistêmica sempre foi um problema. Na academia, né, principalmente pelos céticos, porque eles, como eu sei que as coisas são como elas são, pela experiência sensorial, né, do tato, olfato, paladar e tato. Então, as coisas são como eu sinto, eu cheiro, eu toco, né, eu experimento. E o problema da epistemologia é que às vezes descarta muito o senso comum, a experiência comum, né, do dia a dia. The Né? problem in that, like it seems like you have to go, you put in question into question what you really experience by your senses, right? You're not sure if your senses are giving you the right. Well, and your senses aren't the only ways to gain knowledge on some views. Em algumas
abordagens aqui, os sentidos não são totalmente confiáveis. O único jeito, na verdade, de adquirir conhecimento. There's the notion of the a priori and the a posteriori. Então tem a noção aqui do a priori e do a posteriori. For the latter, it would be using the senses. Então, pro último, né? A posteriori você vai usar os sentidos. But for the former, are there truths that you can come to within your own mind? Mas no primeiro caso, do a priori, a verdade que você pode chegar à conclusão na sua própria mente. For instance, all math facts come to us that way. Por exemplo, todos os fatos matemáticos, né, parece que são assim. You can't touch the number 5. Você não toca o número 5. You can't taste the number 5. Você não pode provar com o paladar o número 5. Now, certainly you could take a pen and write a 5 down, but that's not what the number 5 truly is. Você pode, por certo, pegar uma caneta e escrever o número 5, mas isso não é o que o número 5 é de fato. It's an immaterial object. É um objeto imaterial. And so that seems to indicate there are some things that we can come to without the senses. Parece que há algumas ideias que a gente pode chegar à conclusão sem os sentidos. And A so, Eu argumentaria contra, porque the unity or the singleness of things, porque a unidade e a singularidade das coisas, you need to experience discontinuity and continuity. Você tem que experimentar continuidade e continuidade. To have an idea of the one or the group or the singleness and all that. So by the touch, you know that you have one marble, two marbles, or by the sight, or by even whatever. Eu falo assim, você tem pelo tato, você vai experimentar continuidade, né? E entender unidade no sentimento. So if you don't have that, if you were born without senses, how would you come with the idea of one or two or three or five if you really don't touch anything, if you don't see anything, if you're not able to identify lines, continuity, discontinuity. So it's impossible, I think. Mas se você não experimenta, eu tô falando que se você não nascer com visão ou tato ou alguma coisa, ou você não vai poder experimentar continuidade, unidade versus grupo e tal. So really, if you don't have senses, you don't have a starting point for reasoning. Se você não tem sentido, você não tem um ponto de partida para um raciocínio. You would be well, still, even then, you don't come to the knowledge of 5 through your senses, anyways. Mas mesmo assim você não chega à ideia de 5 pelos seus sentidos, né? It's just a code, right? It's a code with information you have, but Well, é um and código. the things like emotions are immaterial objects. E a questão das emoções, né? Que não são materializadas, né? You can't touch happiness. Você não pode tocar a felicidade. You can't taste anger. Você não pode provar no sabor, né, a ira. You can't smell sadness. Você não pode cheirar tristeza. Those are concepts you come to learn a priori. Esses são conceitos que você vai aprender, né, a priori. And when it comes to what counts as knowledge, E então, quando chega a questão daquilo que realmente conta como conhecimento, there's a classic definition of knowledge that is constantly discussed. há uma definição clássica de conhecimento que está sempre sendo discutido, né? It's justified true belief. É a crença
a verdadeira crença justificada, né? And so, with justification, Então, a justificação, what evidence must you require to be justified in that belief? can you repeat that? I'm sorry. It's a justified. Or justification. What things count as good reasons for you to be justified in that belief? Então, na justificação, né, quais as razões que realmente contam nessa crença que você tem para justificar essa crença, né? Must you have logical arguments to count as evidence? Você precisa de ter argumentos lógicos para valerem como evidência nesse nessa crença. Does the testimony of others count as evidence? O testemunho de outras pessoas serve como evidência. Does your own experience count as evidence? Sua própria experiência, será que conta como evidência? In regards to true, what counts as a proper theory of truth? E em relação àquilo que é verdadeiro, né? O que que conta como uma experiência do que é verdadeiro? You've got the correspondence theory, Você tem a teoria da correspondência, the coherence theory, a teoria da coerência, the pragmatic theory. a teoria pragmática. Are any of them sufficient to bring us to the knowledge of truth? Alguma delas é suficiente para nos trazer o conhecimento da verdade? What's the proper nature of belief? Qual é a natureza própria, né, de verdade do crer? How certain do you have to be something about how certain do you have to be about something to say you believe it? Quanta certeza você precisa ter sobre alguma coisa para poder crer nela? And so sometimes people will propose new options in place of each of those words. E muitas vezes as pessoas trabalham com novas opções para substituir essas palavras aqui, né? Alvin Plantinga, who gave us the free will theodicy or defense, Então, Alvin Plantinga, que deu a defesa, né, da teologia da Teodiceia lógica, he proposed something different for justification. tem uma proposta diferente para justificação, né? O que é a justificação? He proposed the idea of warrant. Warrant? Yeah, I'll spell it out. No, like a police warrant or... Mm-hmm. Então ele ele deu a ideia de um mandato, né? Como se fosse um mandato policial. If you're familiar with any of his works, he proposes it in the book Warranted Christian Belief. Então se você conhece os livros dele, ele tem um livro que é chamado a o Christian Belief. Então a crença cristã do mandato, né? Como se fosse uma ordem judicial também. Like a judicial order, or it's what is the aspect of the warrant that you're talking about? Because in Portuguese have a few words here. Warrant is kind of like whether, I mean, it's essentially another take on justified, but Na verdade, é uma outra forma de falar de justificado, né? Da justificação. for him, warrant is about whether you have good reason to trust your faculties. It's warranty or a prison or a order for what is like you have a warrant? Is that the terminology? No, it's more like um, having proper reasons for. Então a palavra uh, warrant em inglês, né? Que é ter as razões certas para fazer algo. Here, let me see if I can find a better. Oh,
justification for an action. Então, é a justificação para uma ação. É um mandado, né? É um mandado mesmo. And so for him, we are warranted in believing something if our cognitive faculties are rightly functioning. Bom, a gente tem esse mandato, pode crer no mandato se as nossas faculdades mentais estão funcionando bem. He's drawing very much on the notion that John Calvin gave us. Ele está construindo em cima da noção de que Calvino nos deu, né? João Calvino, The sensus divinitatis, o senso divinitatus, the sense of the divine that's put in each and every one of us by God. o sentido do divino que Deus colocou em cada um de nós. And so for him, when our minds are properly functioning because God gave us that knowledge, Então, para ele, quando a nossa mente está funcionando adequadamente, né? E é porque Deus, na verdade, todo mundo Deus deu essa condição, then we're justified in believing in that. mas quando nós cremos, nós estamos justificados, né? Por crermos. But I wouldn't start with that book. Mas eu não começaria com esse livro, né? That's the really hard version of what he gave us. Essa é a versão bem difícil do que ele deu, né? He gave us a much reduced and more basic version called Knowledge and Christian Belief. Ele tem uma versão mais simples desse livro que chama Conhecimento e a Crença Cristã. So if you want to look more into that, I'd suggest starting there. Se vocês quiserem estudar um pouquinho mais, eu recomendaria começar com esse livro aí, o segundo. And so, do any of you have any questions about epistemology so far? Is this kind of making more sense? Então, alguns de vocês têm alguma pergunta sobre isso, epistemologia aqui? Nós temos a. Pode falar. Epistemology was the hardest class I took in seminary. Somebody saying something. Quem tá falando aí, desculpa? Oi, Edilson. Tá longe o microfone. It's far. You can barely Nós hear. temos o fator fé. Mas quando eu vejo sobre esses argumentos que a nossa percepção é limitada, eu acabo não duvidando de nada pelo fato desse fator fé bíblico que diz que não crer é pecado. Ah, tá meio ruim, mas você falou que a Bíblia acusa o não crer como pecado, né? Se você diz que não. Isso. Não crer é pecado, então eu prefiro crer para não pecar. Yeah, the Bible points that not believing is a sin. So I have to believe in order to not sin. Mas as evidências que eu tenho é o pensamento humano. But my evidence comes from my reasoning, human reasoning. Yeah, I mean that's kind of there. Você tá meio quase lá. Certainly, the idea of revelation is very crucial to a Christian epistemology. Então, a ideia de revelação, ela é crucial na epistemologia cristã. So we couldn't know God without any revelation of him. A gente não poderia conhecer Deus se ele não se revelasse, né, a nós. And so because God has written his law in our hearts, Então, porque Deus escreveu a sua lei nos nossos corações, then yes, like you mentioned, we can know what sin is because of that. e como você mencionou, a gente pode conhecer o pecado por causa disso.
But if we didn't have God's law written on our heart, we would certainly lack that epistemology. Mas se nós não tivéssemos a lei de Deus escrita nos nossos corações, a gente ia não ter acesso, ia não ter essa epistemologia, né? If the God of deism is real, we'd really struggle to have knowledge of him. Se o Deus do deísmo é verdadeiro, a gente teria muita dificuldade de ter conhecimento dele. We could get to him through the cosmological and teleological arguments. A gente pode chegar até ele pelo argumento cosmológico e teleológico, But we wouldn't know much else about him besides those things. mas a gente não saberia muito mais a respeito dele além disso, né? Does anybody else have any questions about epistemology? Alguém mais tem alguma pergunta sobre epistemologia? Alguém? Epistemology was the hardest class I took in seminary. Epistemologia foi a matéria mais difícil que eu tive no seminário. If any of your heads are hurting from this discussion, that's how mine was every day in class. Se alguém tá com a cabeça doendo aí, era minha condição todo dia quando eu tava fazendo essa matéria. I think it's just there's a big deal in the Bible about the senses. Eu acho que na Bíblia tem muita menção dos sentidos, né? And we ought to remember that God is the creator of it, right? E a gente precisa lembrar que Deus nos criou assim. So, like in the tabernacle, there is a mention to all seven senses in the seven utensils. No tabernáculo tem a ilustração dos sete sentidos nos utensílios. But God was always willing to let us understand him or experience him somehow, progressively. Então Deus sempre quis que a gente experimentasse, experience in the sensorial way I'm saying here, but experimentar ele no sentido sensorial eu tô falando aqui. It's both physical, but there's a correlation to the spiritual. The Bible actually puts that on that level, like é físico e é espiritual, né? So when Jesus talks, you're blind, now you see. Quando Jesus fala, você era cego, agora vê. So there's a straight correlation from the senses into the spiritual reality, right? So he always borrowing from that, which is pretty unique, right? With Christianity, o que é bem único com o cristianismo. But There's it's certainly a priori and a posteriori arguments with God. Então, na verdade, né, tem o a priori e o a posteriori com Deus, né? He's given us much types of evidence. E ele nos deu muito tipo de evidência, né? And it's a system. É um sistema bíblico. It's a biblical system. It's all over the Bible. E é um sistema bíblico. Just because to be guided, yeah, that's why I believe God gave us that system. You know, the tabernacle, Jesus' seven statements, I am statements. You know, it's all about that. It's a very systematic epistemological approach. You know, for us to know Him and know truth. Então há um sistema na Bíblia que é bem epistemológico para a gente conhecer Deus e conhecer a verdade. Because if you let it go, we're gonna be like Pilate. What is truth? It's relativism. Se você deixar de jeito, vai ser relativismo, né? Igual Pilatos. So you need a system. A gente precisa de um sistema, né? I saw someone had a question. Alguém tem uma pergunta aí? Edísio? Eu pensei aqui, a profundidade que é, de fato, a palavra de Deus. Quando Pilatos pergunta para Jesus, e o que é a verdade? E aí So, agora, como... when Pilate asked Jesus how profound the Bible is, né? What is truth? E aí
É assustador isso, porque a cada saber a gente vai acrescentando, aliás, os saberes vão acrescentando esse conhecimento que vai desconstruindo a nossa vida. É assustador. Eu parei agora com essa pergunta de Pilatos aqui, né? O que é a verdade? E aí quando o Ricardo colocou aí a respeito do microscópio, né? Não basta eu ter um microscópio, né? Eu não vou saber identificar que vírus que estão ali. Então é assustador isso, esse negócio. It's actually mind blowing. It's frightening, when I just think about, when Pilate asked, what is truth, and Ricardo mentioned the microscope, the fact that not only have access to the to visualize, but you need also the knowledge to make sense of a thing. So you just make a commentary on that. E o que é, diz? Você tá se convertendo? Mm-hmm. Yeah. No, É quase isso. Não é assustador, porque, né, a gente percebe o quanto o conhecimento é profundo e aí, como a gente, diante de uma mente como essas aqui à minha frente, eu fico assustado, né? Porque eu acho que o que eu sabia, eu já não sei mais nada. Mente pequena, você falando do professor, né? Todos vocês aí. what's that? So I'm also humbled by your knowledge, the professor's mindset, it's blowing to me, humble me. Yeah. My Well, God. Yeah. I'm glad to do that to you, and this is gonna sound weird saying that, Eu tô feliz de que isso está acontecendo, talvez vai parecer mal o que eu vou falar agora, mas because one of the most important things that happened to me at seminary was that exact same experience. uma das coisas mais importantes que aconteceu comigo no seminário foi essa experiência aí que você está tendo. When I first Obrigado. got to seminary, there was one class I was kind of running my mouth a little bit. Então, quando eu cheguei no seminário, eu tive uma matéria que eu tava bem bocudo, assim, falando muito, né? I was talking about something I didn't really know all that well. E eu tava falando sobre uma coisa que eu realmente não conhecia tão bem assim. And my professor gently and lovingly just crushed me. E o meu professor, muito e amavelmente, me esmagou. But the good news in all of that is I got a needed perspective change. Mas a boa notícia é que eu tive realmente a minha perspectiva mudada, né? Ok. I started to realize maybe I need to sit here and listen for a bit. Eu falei, talvez eu precise sentar aqui e começar a ouvir um pouquinho mais, né? And I did that the rest of seminary. E eu fiz isso no resto do seminário. And the more I learned, the more in awe of God I became. All of what? We became what, sorry? More in awe of God I became. Ok, então quanto mais eu aprendi, mais estarrecido eu fiquei realmente com o que Deus era. And I realized just how vast the entire system of Christian thought is. Então eu realmente percebi a magnitude do sistema cristão, né? Do conhecimento cristão. That, every time somebody tells me, that I'm pretty smart and know a lot, Porque toda vez que alguém fala que eu sou muito esperto ou inteligente, eu falo, não, eu não sou. I know the truth that I'm only scratching the surface so far. Porque a verdade é que eu tô só, né, bem na superfície de todas as questões. I mean, I could plumb the depths of Christian thinking for the rest of my life and never make it deep enough. Eu posso ficar cavando, né, tentando ser profundo no conhecimento cristão a minha vida inteira e eu nunca vou sair da superfície. And I think that's just so awesome. E na verdade acho isso tremendo, né? And that so much more reinforces the whole skeptical theism thing, doesn't it? E isso na verdade acaba reforçando toda a coisa cética, na verdade. That we can spend the rest of our lives trying to understand the things of God
and we still haven't even gotten that far. Que a gente pode gastar o resto da nossa vida tentando compreender Deus, mas a gente não vai chegar lá. Yeah. So I hope that somewhere along your seminary journey, you get that good humility to recognize just how much you don't know and never will. Então, eu espero que durante essa trajetória aí do mestrado você chegar à humildade de aprender, mas também saber quanto que a gente não sabe, né? Entender o quanto. And that everything you do the rest of your life is just drops in the ocean. E tudo que você vai fazer acaba sendo, na sua vida toda, vai ser uma gota no oceano, né? And it leads you to a reverential, humble awe of God. E isso traz você a um amor, né, reverenciável ou reverenciado por Deus, né? But yeah, so let's go ahead and move on to the next theodicy. Vamos avançar aqui com a próxima Teodiceia. And Pastor, só um comentário aqui, ou uma pergunta. Então, nós podemos dizer que esse caráter filosófico epistemológico, ele é bom para a fé, porque a gente tem como justificar algumas coisas que os olhos não veem, por exemplo, responder de forma mais apropriada sobre a fé, que é algo que a gente não vê, sobre as coisas transcendentes, né, de natureza espiritual. Então, de we can certa forma, é actually, bom. it's positive that the epistemological crisis, right, for the Christian faith, because it humbles and brings a human to a position that he really needs to accept his condition and his inability to explain, right? He's just trying to. I mean, certainly the more you know of God, I would think it should lead you to humility. Certamente que quanto mais você aprender de Deus, mais humildade você vai ter, né? You know, remember the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Lembre-se que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? So yeah, you're probably right on that. E você está provavelmente certo nisso. But the second one is the knowledge of the Most High. Yeah. So that's an interesting combination, isn't it? The fear, but the knowledge. Mas o segundo é o conhecimento do Altíssimo, né? Então há o conhecimento aí, né? So it's a challenge, isn't it? It's kind of a. Yeah. Did I hear somebody else? Alguém mais, Valdir? Dentro do teísmo cético, seria correto eu pensar que há razões que a própria razão desconhece? So within the skeptic theism, would right to affirm that reason has reasons that even reason doesn't know. Yeah, It's just yeah, I would venture to think probably, yeah. Provavelmente sim. Unless you're taking Jesus as a logos to relate to reason somehow. A não ser que você tenha dizer que Jesus é o logos e a razão, aí não faz sentido, né? Which that's an interesting discussion that we could go off on, but for the sake of time, we should probably refrain. É uma discussão que a gente não vai ter tempo aqui e a gente tem que segurar ela aqui, né? Mas seria muito interessante ter. Yeah, so let's go ahead and move on to the next theodicy, and it's in your 5 Views book. E vamos andar para frente na próxima, na seguinte, na teodiceia seguinte, tá no livro ali, né, de você. It's called the Essential Kenosis Theodicy. Chamada até o kenoticismo essencial. Now, so this theodicy goes back to something that isn't included in your book. Essa teodiceia, ela remonta a algo que não está
incluído no livro? It belongs to the system of process theology. Ela pertence ao sistema da teologia processual. You might or might not be familiar with this, Vocês talvez não estejam familiarizados com isso, but here's a little bit to know about process theology. mas eu vou dar um pouquinho de uma explicação aqui para vocês sobre teologia processual. It was first proposed by Alfred North Whitehead, Ela foi primeiramente proposta por Alfred North Whitehead. and essentially he found a new metaphysic that led him to these thoughts about God. E basicamente ele encontrou uma metafísica nova, diferente, que levava ao pensamento de Deus, né? He claimed that everything is processive, A afirmação dele é que tudo é processual. nothing is static, Nada é, na verdade, estático, parado. and everything is interdependent. E tudo é interdependente. There was a scientific development that led him to these conclusions. E houve, na verdade, na época dele, um desenvolvimento científico que fez ele chegar a essas conclusões. And that was quantum mechanics and relativity theory. E foi, na verdade, a mecânica quântica e a teoria da relatividade. Looking at atoms and seeing that atoms are in a constant state of movement. E olhando para os átomos, vendo que eles estavam num estado constante de movimento. And so that led to his conclusion that all of reality is in a constant state of change. Então ele chegou à conclusão que tudo na, na realidade está num estado de mudança constante. And when he says all of reality, that includes God as well. E quando ele fala de toda a realidade, isso está incluindo o próprio Deus também. And so in this theology, God is not impassible or immutable. E nessa teologia, Deus não é impassível ou imutável. God is related to and involved in the world. Deus ele se relaciona, ele se relaciona com o mundo. And there's a key principle in this called dipolar theism. E tem um princípio chave aqui que é o teísmo dipolar. And it says all things, including God, E ele afirma que todas as coisas, incluindo Deus, have a primordial pole and an actual pole. têm um polo primordial e um polo de fato atual. The primordial pole contains all possible things that an entity can become. E o polo primordial ele engloba todas as coisas que uma determinada entidade pode se tornar, vir a ser. If you recall our discussion about possible worlds earlier in the semester, Se vocês se lembram aqui daquela discussão sobre mundos possíveis, né, noutra aula, it's similar to that. é similar, né? Aqui a questão é parecida. And then the actual pole is the thing the entity actually is. E o polo atual ou de verdade é o que na verdade a entidade é de fato. And so in this system, God is finite, Nesse sistema, então, Deus é finito, mutable, less than omnipotent, ele é mutável, menos do que onipotente, and most importantly, he suffers with his creatures. e ainda mais importante, Deus sofre com as suas criaturas. So how does this all relate to the problem of evil? Então, como é que isso, que tem a ver isso tudo aqui com o problema do mal? Process theology claims that evil originates A teologia processual, ela afirma que o mal, ele teve início, teve origem, because of a radical limitation
of God's power. Por causa de uma limitação radical do poder de Deus. So again, remember at the beginning of the semester, your options are God is omnipotent, Então lembra-se no início do semestre que Deus é onipotente, God is omniscient, Deus é onipotente, God omnisciente, is desculpa, God is uh, Omni God is omnibenevolent. yeah, omnibenevolent, Deus é onibenevolente, ou onisciente, onipotente, onibenevolente, and evil exists. e o mal existe. And one of them has to give. E alguma dessas coisas tem que cair, né? Tá errado. And so process theologians gave up God's power. Então a teologia processual, ela tem que cair. And so in what way is God's power limited? De que jeito o poder de Deus é limitado? God set aside his ability to coerce. Deus, ele colocou de lado a sua habilidade what do you mean by coerce is a Kind of like force his will. é, okay, coercitive power, é. Ele colocou de lado seu poder coercitivo. And he retained only his ability to persuade. E ele só fica com poder persuasivo. And so God can only exercise his power Deus então pode só exercer o seu poder in a way that respects the rights and freedoms of his creatures. de um jeito que vai respeitar a liberdade das suas criaturas. And God is obligated to persuade every aspect of the process. Então Deus, ele tem que ser persuasivo em todo o resto do processo. Of reality in the best way he can. Então, nesse processo de realidade, ele tem que fazer isso da melhor maneira que ele pode, de persuadir. So God's just doing the best he can with the existence of evil. Então, Deus, ele só está fazendo o melhor que ele consegue fazer em relação à existência do mal. There's no obligation to obey God. Não existe uma obrigação para obedecer a Deus. So God can't prevent evil from happening. Então, Deus não tem o poder de prevenir que o mal aconteça. And God is completely incapable of interfering in the natural order of things. E Deus, ele é completamente incapaz de intervir na ordem natural das coisas. So, does anyone have any questions about process theology and the problem of evil? Alguém tem alguma pergunta na teologia processual e a questão do mal? Eu tenho. I have one. Mm-hmm. Esse conceito aqui do hipnoticismo essencial, né, esse autor de Ceia, esse autor dessa tese aí estaria pensando na situação do primeiro homicídio, quando So, Caim matou Abel? onde? Na Torre de Babel? Oh, Caim matou Abel. Isso. Yeah, so is that really attached, that process theology, like the first homicide, like Cain and Abel? Like God's action on that, or God's response? What exactly is he asking? O que exatamente você está falando? É tipo que Deus não interviu nessa questão, é isso, esse fato? Isso. Baseado. Yeah, it has to do why some people ask why didn't God intervene in the first homicide? It seems that God is a little bit restrained from doing what I don't know. He didn't say that. I'm just trying to. Yeah. So God is very much restrained from preventing that. Deus parece que está impedido, né? Limitado de proibir, né? Algo assim. Literally, his power cannot allow him to intervene in that situation. O seu poder não permite. His power can't allow the power itself.
Well, not the power itself, but the type of power he has cannot intervene in that situation. O tipo de poder que ele tem não pode intervir numa situação como essa. So he's asking like that's a good. I mean, because that's one of the questions about the first homicide, right? Why didn't God stop that? Yeah. Então, So é that porque no homicídio Deus, por que Deus não proibiu aquilo, né? A pergunta do Valdir. yeah, so certainly this has provided us an understandable answer. Então, isso com certeza nos providencia uma resposta, né, que a gente entende ou explica algumas coisas. Yeah, that would satisfy the question. E ela satisfaria a pergunta, It's just a question of whether the whole system is biblically accurate or not. mas aí nós temos a pergunta maior, né? Se o sistema bíblico, se ela realmente é é correta em relação a todo o sistema bíblico. And I certainly have concerns about that. E eu, obviamente, tenho bastante preocupação com essa teodiceia. Pastor, Uhum. tá ouvindo? Sim. Essa teologia processual fala de uma mudança de um processo tanto da criação como de Deus? So the processual theology talks about the change of the creation and God himself as well. Both of them are changing, right? Yes. Então Deus Sim. não está pronto, ele não é Deus. So God is not ready, so he's not God. Yeah, I mean, a lot of times with the process theologians and the variation we have in the book, Muitas vezes com os teólogos processuais, né, as variações que a gente encontra no livro, they're certainly cherry picking which verses they want to keep. eles são muito assim, eles pegam os versículos da Bíblia que realmente eles querem, né, e desprezam os outros. They totally forgot about the multiple times in Scripture where God literally said, "I cannot change." Eles Porque esquecem, nessa né, teologia, dos versículos que Deus fala na Bíblia, né, quando Deus fala, eu não posso mudar. But then they'll pull some other verse out and go, "Oh, see, my view is proven." Mas eles pegam outros versículos lá e falam, tá vendo? Ah, Paulo fala isso, a minha visão aqui tá aprovada. So it's interesting. É interessante. porque nessa teologia a criação poderia superar o Criador, né? Because that theology is almost like creation can get to a superior can overcome the creator in a sense. It can get superior to him. Yeah, there is a very weird interaction there. You're definitely onto something. Tem realmente uma interação bem esquisita ali e você tá atrás de algo que existe, né? Especially in the variation we have in the book, as you'll see. Mas você vê no livro aí também há uma variações dessa teologia, né? He makes a very interesting statement about the capabilities of God, which lead me to a similar conclusion. E ele tem uma declaração sobre essas limitações de Deus que vão chegar a uma conclusão parecida com essa. But we'll get there. A gente vai chegar lá. Does anybody have any other quick questions before we continue? Alguém tem alguma pergunta rápida aqui para a gente continuar? All right, so that now brings us to the essential kenosis theodicy. Então a gente chega aqui agora na kenoticis, no kenoticismo essencial. Cenoticismo. So, quick refresher on kenoticism. Vamos relembrar aqui
o que que é esse cenoticismo aí? It's a form of Christology, É uma forma de cristologia and it emphasizes Jesus's laying aside of certain divine attributes, e, e ele fala, né, de Jesus, a kenosis. É kenose em português, né? Kenosis. or É his Jesus deixando de lado alguns de seus atributos. or his deity completely in his incarnation. Ou ele deixa de lado a sua divindade completamente. And so, does anybody have any quick questions about kenoticism, or are y'all good there? Alguém tem alguma pergunta sobre esse kenoticismo aí, antes da gente avançar? They just had the class previous to you was red wine. It was systematic theology and Christology. So they got a good Okay. grasping. Okay. É, Good. então, vocês tiveram aula com red wine, né? A gente falou muito sobre kenosis, né? Yeah, because it'll be important to have that foundation before we understand how this author does kenoticism. Então é importante a gente ter essa fundação antes de entender o que esse autor fala de kenosis, né? Because he does his own weird version of it. Porque ele tem uma versão esquisita, né? Própria dele. But we'll get there. Mas a gente vai chegar lá. So important to this theodicy is the notion of genuine evil. É importante aqui nessa nessa teologia, desculpa, what is that again? It's Genuine. genuine evil. Mhm. O que que é o mal genuíno? So there are necessary evils that we need to endure to get better. Então, há mal necessários para a gente ter uma perseverança para chegar, para ficar melhor, né? A gente tem que passar por elas para ficar melhor. Like the pain of an injection curing a sickness, Então, igual a dor de uma injeção para nos curar de uma doença. or the pain of childbirth, and out comes a new beautiful child. Como a dor de parto, né? Para você ter um bebê lindo, maravilhoso. In contrast, genuine evils make the world worse than it might have been. Mas, de um modo contrário, em contraste, nós temos um mal genuíno que faz o mundo ser pior. And the author in the book claims that our own consciences affirm this. E o autor no livro, ele diz que as nossas próprias consciências afirmam isso aqui. Because we have moments of things like regret, guilt, and remorse. Porque temos momentos nós mesmos de remorso, de culpa, de arrependimento. And this suggests we really do think some events are worse than they might have been. Isso nos sugere que alguns eventos são piores do que a gente pensa que eles são piores do que eles na verdade são. And so, for his theodicy, he needs to make sense of genuine evil. Então, nessa teodiceia, ele precisa fazer sentido daquilo que é o mal genuíno. Because he's trying to answer the question, how can there be genuine evil if God exists? E ele tem que responder a pergunta: como é que pode existir mal genuíno se Deus também existe? And so there are 5 dimensions to his theodicy. Então, há 5 dimensões para sua teodiceia. The first dimension is the empathetic dimension. A primeira dimensão é a dimensão empatética. And so God empathizes with all who suffer. Então, Deus tem empatia com todo mundo que sofre. Jesus' death, burial, and resurrection show God is affected by what affects us. Então, a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus mostra Deus sendo afetado por aquilo que também nos afeta. And you see in this dimension a denial of impassibility. E nós vemos nessa dimensão aqui uma negação da impassibilidade. The idea that God cannot suffer.
a ideia de que Deus não pode sofrer. And he goes to 2 Corinthians 1 3 through 4 to show this. E ele vai para 2 Coríntios, para 2 Corinthians, Yes, 2 Corinthians 1 3 through 4. 2 Coríntios 1, 3 a 4, para mostrar isso. So if someone could read that for us. Se alguém pudesse ler isso para nós. Second Corinthians 1, 3 to 4, right? Mhm. 2 Coríntios 1, 3 a 4. Alguém pode ler? Quem pode ler? Pronto, 2 Coríntios 3. 1, 3 a 4. Ok, ele fala assim: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também sejamos capazes de consolar os que passam por alguma tribulação, por meio da consolação que nós mesmos somos consolados por Deus. Thank you. So, the author thinks that since God comforts us in our affliction, O autor aqui, né, tá falando que já que Deus nos consola nas nossas aflições, that God is also suffering alongside of us. isso quer dizer que Deus também está sofrendo junto com a gente. And so, because of that, impassibility isn't a possibility. Então, por isso que a impassibilidade não é algo possível. Yeah. Now, remember how I talked about exegesis at the beginning of the class? Lembra que a gente estava falando de exegese no início da classe? He definitely didn't do good exegesis here. Ele não fez uma boa exegese aqui. This passage says nothing about God's own suffering. Essa passagem aqui não está falando do sofrimento de Deus, né? Ele mesmo. He might be comforting us in our affliction, but that doesn't mean that God himself is afflicted. Ele está nos consolando aqui nas nossas aflições, mas não quer dizer que Deus ele mesmo está sendo afligido. And if he really wanted to make his point, he should have went one verse further. E se realmente ele queria fazer essa afirmação aqui, talvez no versículo seguinte, Because it says, For as we share abundantly in Christ's sufferings. porque nós compartilhamos abundantemente nos sofrimentos de Cristo. That's where he should have went to make his point. Talvez ali ele devesse ter ido para fazer o argumento dele, né? But then again, we also know Jesus has two natures. Mas a gente, mais uma vez, sabe que Jesus tinha duas naturezas. So that still doesn't ensure that the entire Trinity is passable. Então nós não podemos ter certeza que toda a Trindade ela é passível. But regardless, that's his point. Mas seja o que for, né? Esse é o ponto dele. Here's the second dimension. A segunda dimensão é a seguinte. I'll spell it out to help you out a little bit more, Gyro. It's called the didactic dimension. É chamada a dimensão diadática. It says God can use evil to do good in general and build our character. Didactic, like, ok. É a dimensão didática. Say that again, I'm sorry. Okay. God can use evil to do good in general. Deus pode usar o mal para fazer o bem de uma forma geral. And build our characters. E construir o nosso caráter. So God doesn't cause the evil. Deus, então, não causa o mal. But he uses the circumstances to bring good. Mas ele usa as circunstâncias para trazer o bem à tona.
And so he's essentially incorporating the soul making aspect we talked about recently. E, na verdade, ele está incorporando aquele aspecto que a gente falou recentemente da formação da alma, né? The third dimension is the therapeutic dimension. Terceira dimensão é a dimensão terapêutica. And there, God heals E nela, Deus, ele cura to the extent possible da maneira mais estica da maneira mais possível, né? Ao máximo, estica ao máximo. those with injury, destruction, and death. Where there is, Yeah, those that do have injury, destruction, and death. I didn't get. Here, It's I'll got say it in extent- full. God heals to the extent possible those with injury, destruction, and death. So he heals, that's the point. Então Deus cura o máximo que ele pode aqueles com injúria, com doença, né? Com morte. But again, it's since his power is limited, he heals to the extent possible. Então mas de novo, né? O poder dele é limitado, então ele só cura dentro do que é possível. And this healing comes in various forms. E então a sua cura vem de várias formas. And it could be now or in heaven. Ela pode ser agora ou no céu. The fourth dimension is the strategic dimension. A quarta dimensão é a dimensão estratégica. Here, God uses his creatures to prevent evil. Deus usa suas criaturas para prevenir o mal. And so God is calling us to join him. Então Deus nos chama para nos juntarmos a Ele. He wants us to live lives of love, doing good and avoiding evil. Ele quer que nós sejamos capazes de amar, né, fazendo bem e evitando o mal. We're God's co-laborers in establishing his kingdom. Nós somos cooperadores com Deus no estabelecimento do seu reino. The next one is going to be the most important one for his theodicy. O seguinte vai ser o mais importante na sua teodiceia. But before we get there, does anybody have any questions about 1 through 4? Mas antes da gente chegar no quinto, vocês têm alguma pergunta dos quatro primeiros aqui? Dimensão. Alguém? Foi o quarto? Já foi a quarta aqui que eu não peguei, eu acho. I just repeat the fourth one, please, because I was. It's the strategic dimension. É a dimensão estratégica. God uses his creatures to prevent evil. Deus usa suas criaturas para prevenir o mal. And it's really our cooperation with God to accomplish that. Então é a nossa cooperação, na verdade, nossa com Deus para prevenir isso. Uhum. Obrigado. Anyone else? Uhum. Alguém mais? Okay. This last one is called the sovereignty dimension. A última é chamada a dimensão soberana, ou da soberania. And it relies on two notions. E ela se apoia em duas noções. The first is God cannot deny himself. A primeira noção é que Deus não pode negar-se a si mesmo. And he gets that out of 2 Timothy 2:13. E ele tira isso de 2 Coríntios 2, 13. 2 Corinthians 2:13, right? No, 2 Timothy. Oh, 2 Timóteo 2:13. 2:13. This one actually should be pretty easy for you to translate if we just want to go ahead and read through it. Essa é fácil de traduzir, se a gente puder ler aqui. It says, if we are faithless, Se nós fomos infiéis, he remains faithful, ele permanece fiel,
for he cannot deny himself. porque ele não pode negar-se a si mesmo. So that's straightforward. That É, notion is certainly there in the text. é bem direto, né, essa noção aqui no texto. And then his second notion is Jesus emptied himself. Então, a segunda noção dele é que Jesus se esvaziou a si mesmo. And he points to Philippians 2, 4 through 7. E ele aponta para Filipenses 2, 4 a 7. So if someone would read that passage. Alguém pode ler essa passagem? Alguém? Filipenses, 2, 4 a 7. cada um não se preocupe somente com o que é seu, mas também com o que é dos outros. Tende em Não, vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que devesse se apegar, mas, pelo contrário, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Thank you. So I'm sure you're familiar with this passage at this point. eu tenho certeza que vocês estão estão familiarizados com essa passagem, né? People take the emptying himself Pessoas entendem o esvaziar a si mesmo, né? and they usually take it to mean that Jesus laid aside something. E elas normalmente pensam que Jesus deixou de lado alguma coisa. Now, again, this isn't everyone in general, E, claro, né, não é todo mundo aqui, de uma maneira geral, but for the kenotices, as usual. mas para os kenocistas, né, mais uma vez, But this author doesn't use the normal kenosis. esse autor aqui não usa a kenosis normal, né? So kind of suspend what you normally know about kenosis for a second. Então vamos deixar de lado o que você pensa sobre kenosis por um momento aqui. And so, because of these two notions, Por causa dessas duas noções, God would have to deny himself to stop evil, Deus teria que negar-se a si mesmo para parar o mal, because love is his chief attribute. porque amor é o seu atributo principal. And this love is entirely self-giving and uncontrolling. E esse amor, ele é totalmente altruísta, né? Se dá totalmente e self-given, né? Uncontrolling. E incontrolável. God's love makes it impossible O amor de Deus faz com que seja impossível for him to withdraw, para que ele retire, override, or fail para que ele subscreva ou falhe to provide the freedom of others. e para que ele possa providenciar a liberdade dos outros. And so here's where the kenosis changes. Então, aqui é onde a kenosis ela muda. For him, kenosis isn't translated self-emptying. Para ele, kenosis não é traduzido da forma auto-esvaziamento. It's translated self-giving. Deveria ser traduzida como auto-doação, né? Auto-entrega. And so for him, since Jesus is the exact representation of the Father, Então, para ele, já que Jesus é a representação exata do Pai,
So kenosis reveals God's self-giving love. A kenosis, então, revela o amor de Deus de autoentrega. So see, that's a very different form of kenosis. Vejam, isso é uma forma bem diferente de kenosis. Usually, kenosis is confined to Jesus and his incarnation. É, normalmente a kenosis ela está confinada, restrita à encarnação de Jesus. And it's trying to understand his divine and human natures. E, e ela trabalha para entender a natureza divina e a natureza humana de Jesus. But essentially, the process is reversed. Mas aqui o processo ele parece que está revertido, está invertido. On this view, Jesus is revealing something about the Trinity through the kenosis. Nesse processo, Jesus está revelando algo sobre a Trindade, né? Sobre kenosis. And so Jesus again is revealing God's self-giving love. E de novo, então Jesus estaria revelando aqui o amor de Deus, que é de alta entrega, né? So, as a result of this, Como resultado disso, então, we cannot blame God when creatures misuse his free will. nós não podemos culpar Deus quando as criaturas elas usam mal o seu livre-arbítrio. Just like you can't blame a parent when their child commits a crime. Da mesma forma que você não pode culpar o pai quando o filho dele comete um crime. So, if two parents have a child who ends up murdering somebody, Então, se dois pais têm um filho, né, e essa criança acaba matando alguém, at face value, they aren't directly responsible for that. assim, a priori eles não são responsáveis, né, por esse ato, os pais. And so God here isn't violating his self giving love by interfering in someone's free will. Então, Deus não está violando o seu amor de autoentrega por permitir a alguém, né, o livre-arbítrio. God also can't use natural means to stop evil. Deus também não pode usar meios naturais para impedir o mal. So that would be something like, using a natural disaster or disease to stop someone from doing evil. Seria, por exemplo, usar algum acontecimento natural, um desastre, para impedir alguém de fazer o mal. The reason for this is his kenotic love governs natural laws. A razão aqui para ele parece ser que o amor dele kenótico governa a lei natural. His kenotic love is the operating principle of the universe. O amor kenótico dele é o princípio que governa, opera, né, no mundo. And so, if he was going to intervene to stop evil, Então, se ele fosse intervir para parar o mal, he would have to stop his self-giving love. ele teria que parar esse amor de autoentrega, seu amor de autoentrega. And also, since God is spirit, he cannot intervene in a creaturely way. E já também pelo fato de que Deus é espírito, ele não pode intervir igual uma criatura interviria. And so, really, on this view, God is powerless to stop evil. E assim, realmente nessa visão, Deus ele não tem o poder para parar o mal. But does anyone have any questions about the essential kenoticist theodicy? Alguém tem alguma pergunta sobre a teodiceia kenótica existencial? Todo mundo entendeu? Eu não sei se eu traduzi bem, mas can I ask someone to kind of restate that so we can see if they understood it? Sure. Vocês entenderam aí? Alguém pode sumarizar a teodiceia? Hein, Ricardo? É meio complicado.
Já entendeu? eu tô me juntando os que do mal genuíno e dessa quenótica aqui. Com a sumaridade vai dar não. Melhor. Se alguém pegou melhor aí. I'm trying to gather the pieces here on that. It's kind of difficult. Yeah, Alguém. it's weird. Não, é esquisito, ele falou. Alguém aí, entendeu? So he's really concerned about uh, 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 it's like it's a like salvation goal for God to show his love in the incarnation. He And doesn't that, even really deal with the incarnation that much, to be honest. But kenosis is not about that? Or eu tô perguntando, não é a encarnação, a kenosis is not really that? No, more so, it's a way of showing the broader aspect of everything that God's self love or self giving love does. Então, na verdade, yeah, but is incarnation not important for that? Assim, a encarnação Uh, não tem. Like Jesus is 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 the expression of that. So he needed to be. How is that really? The incarnation is how God shows His love. He's not dealing with that at all. no, not really, to be honest. Não, ele não está lidando com a questão de Jesus, encarnação, né? So why kenosis? Because kenosis for us is so attached to the incarnation. A kenosis para nós é tão ligada à encarnação, né? Yeah, I think he should relabel his theodicy. Eu acho que ele devia, na verdade, chamar essa teodiceia de outro jeito, né? Because it's so different from the normal kind of kenosis. Porque é tão diferente daquilo que a gente chama kenosis, né? I'm not even sure if labeling it neo-kenosis would be enough. Eu nem sei se ele chamasse neoquinose seria o suficiente. Because again, we're all familiar with the normal version of kenosis. É, porque nós todos também conhecemos bem o conceito normal de kenosis, né? And all he's done is just taking the Greek word related to kenosis, E ele pegou a palavra grega, né, relacionada a kenose, give it a different meaning from what we're used to, ele atribuiu um outro sentido, diferente do que a gente está acostumado, and then base an entire theodicy and theology, for that matter, on a very new and different understanding. e ele criou uma teodiceia, na verdade, uma teologia diferente, né? And he takes God's love and extrapolates it to his entire theology. E ele pega o amor de Deus e extrapola para toda a teodiceia dele. He even goes so far to say that's his entire hermeneutic too. E ele até diz que isso é toda a hermenêutica dele, né? A base de toda a hermenêutica dele. He gives so much to this idea of God's self-giving love. Ele dá tanta força a essa ideia do amor de Deus de alta entrega, né? That you start to go, I'm not sure this means what you think it means. Que eu até tenho dúvidas se ele pensa aquilo que ele diz que ele pensa, né? Because again, like love is literally governing the universe. Então, porque o amor está literalmente governando o universo, It's not really God's providence. não é a providência divina, It's not really God's power. não é o poder de Deus, Not really sovereignty, even though he's calling it the sovereignty dimension. e, e não é nem a soberania, apesar dele estar falando da dimensão soberana. It's all God's love at work. Então, é o amor de Deus só, totalmente trabalhando aqui, nada mais. So it's very understandable if you're a little confused right now. É bem compreensível que vocês estão confusos agora, né? Because he's gone a bit too far with quite a few notions. É porque ele foi talvez longe demais com umas noções aqui, né? So And he's I let me try to
see, this is it. I mean, it's almost like God's love. It seems like it's makes him passive with other issues because he only has to love. Well, And it's not really I that he mean, only has to love, it's that his love limits his power. yeah, it's like we'd call like a like a dad that is always loving, not never correcting or fix anything. He's just, I would Yeah. call that Hmm. uh Yeah, old parent, that's very similar. like an old parent. Hmm. É como se fosse um amor passivo de Deus, né? Assim, Deus tem que amar, ele ama. É um pai velho que só ama o filho, nunca corrige, nunca faz nada. So it's basically that, right? Just loving, and I will not never deal with anything other. I just love you. You're killing someone, but I'm love you. Abel is being, Yeah. Cain is killing Abel. Oh, I love you. Yeah. So it's always. Então, Caim tá matando Abel e fica, não, eu te amo, né? Tipo assim, é um amor que só ama e não corrige, não. So no discipline, no intervention, interventions, não. É um amor que não consegue intervir porque ele é só amável, né? E então ele é, we call that passive, right? It is the passive. And it's a bit deistic too. A gente chama isso passivo, e aí ele fala, é deístico também, né? Because it's God's self-giving love that's operating the universe while he sits back and does nothing. E é deístico porque Deus tá ali sentado, ele ama, mas não faz nada, né? Yeah, we have a word for that in Portuguese. A gente tem uma palavra em português, é o bundão, né? Amor bundão. It's like I don't know how to call that, the fat butt kind of love. You don't do nothing about it. Mhm. Yeah. It's yeah, yeah. I think we understand. I at least I did. Eu pelo menos acho que eu entendi. Vocês entenderam ou não? Did you guys understand? Eu quero fazer uma pergunta, pastor, que na verdade ainda é minha crítica que eu não entendi direito aqui. No, I still have a question. I'm not sure if I understood. Mhm. A questão do mal aqui é isso que eu não estou conseguindo entender. Ele é só passivo quanto ao mal? Onde é que está a relação real com o mal aqui, So com he's just solução? about the evil, about evil. He's just passive about that. He can. Is that the point? He cannot do anything about it because he loves. Yeah. So remember, his love prevents him from violating human free will. Lembra, né, que o amor dele, ele impede ele de violar a liberdade humana, o livre-arbítrio. Because the nature of his love is uncontrolling. Porque a natureza do seu amor, ela é incontrolável. And he can't use any natural means of intervening because the love is operating the universe. E ele não pode usar meios naturais para intervir, porque o amor dele está controlando o universo, é a força maior. And so that seems really weird to me too, because that it doesn't seem to be love has that kind of nature. Para mim também é confuso, porque não parece que o amor tem esse tipo de natureza. Yeah, his definition of love, it's what is wrong, eu acho. Yeah. A definição dele é o que está errado, né? De amor. And so there's literally no way for him to intervene besides us as creatures intervening. Então, ele não tem nenhum jeito de intervir a não ser por nós, criaturas. And even we have to get on board. He can't compel us. E nós mesmos, a gente tem que se voluntariar para a questão, né? Ele não pode nos forçar a isso. He could try to persuade us, but even that is very limited. Ele vai tentar nos persuadir, mas até nisso ele tem uma limitação. And so we have a very impotent God in this theodicy. E a gente tem, na verdade, um Deus bem impotente nessa teodiceia, né? So does that kind of help a little bit? Isso ajuda a entender um pouco mais, Ricardo? I understand. Thank you. You're welcome.
Yeah, Anyone so else? Mhm. like a father, right? He disciplined his child to prevent further evil. So again, we go back to that same thing. If there's a greater good, so how can you be loving if you know that there's something worse that will happen, or you're impairing something bad, better to happen if you don't discipline? So how can Mhm. that be love? Eu tô falando assim, como é Yeah. que um Deus que sabe, por exemplo, não vai Yeah. disciplinar para prevenir algo ruim de acontecer, se ele ama, ou como ele não vai, ou talvez algo melhor que vai acontecer da disciplina. So that really doesn't, it's not good, I think. It's not logical. Não é lógico, não é bom. Yeah. Now, and that brings us to the criticisms of this theodicy. Então a gente chega aqui nas críticas dessa teodiceia. Yeah. So I'm definitely on the same page with you, Jairo. Eu tô na mesma página que você tá, Jairo. It seems weird to say that God loves you too much or loves someone else too much to prevent them from killing you. Então é que eles estão quase dizendo, né? Deus te ama tanto que ele não vai. Isso impede ele de te impedir que você mate alguém. The love seems a bit one-sided there. O amor tem um lado só, né, da questão. So it seems there's a lack of love for the victim and an abundance of love for the perpetrator. Parece que tem uma falta de amor para a vítima, né, e uma abundância de amor para o cara mau, né, o culpado, o assassino. Another criticism I have is the notion of genuine evil is very weakly argued. E a noção aqui também do mal genuíno está muito mal argumentado, né? He's trying to distinguish between necessary evils and genuine evils. Ele está tentando distinguir entre mal necessário e mal genuíno, But he's really kind of just taking things for granted there. mas na verdade ele está meio que assumindo as coisas, né, assim, de maneira fácil, né? I don't know that regret, guilt, and remorse prove the existence of genuine evil. Eu não sei de que arrependimento, culpa ou remorso eles provam a existência do mal genuíno. And that was the only evidence he offered as well. E essa é a única evidência que ele oferece para isso, na verdade. And going back to skeptical theism, E voltando para o teísmo cético, how do we really know that things are worse than they might have been? como é que a gente vai saber que as coisas são piores do que elas poderiam ter sido, na verdade, né? I'm not sure we have that ability to know. Eu não sei se a gente tem essa habilidade para saber. And, kenoticism is easily defeated as well. E o kenoticismo é fácil de derrubar também. Because when we look at the text, Quando a gente olha para o texto, we see that the emptying was, or the giving even, whatever we're saying kenosis means, e quando a gente olha, seja o que for a definição de kenosis, né? there's a describing phrase in what it did. Tem uma frase aqui que diz o que a kenosis fez, né? Faz. So regardless of what the kenosis means, Então, independente do que é o significado de kenosis aqui, it was by taking the form of a servant. aqui no texto, né, em Filipenses, é por tomar a forma do servo, né, de Jesus. And so that by taking the form of a servant should help us understand what the emptying or giving or whatever was about. Então, essa frase, por tomar a forma de um servo, deveria nos ajudar a entender o que estava tratando aqui. And so certainly this doesn't point backward like he's trying to make it do. Então, isso não está falando
de algo lá atrás, como ele está querendo dizer, né, de Deus, because it's about something new for Jesus. porque está se tratando de algo novo aqui até para Jesus. It's about his being born in the likeness of men. Você está falando aqui do fato dele ter nascido aqui como um homem, né? And so that could bring you to, different understandings of kenosis as the definition. E isso pode trazer você para definições diferentes de kenosis, né? But again, it can't point backward. It can only point to something about Jesus and the incarnation. Mas não tem a ver com, né, lá atrás, com a natureza de Deus. Ele está falando sobre a encarnação a partir desse momento aqui. Also, the way he went about God intervening in evil was a bit odd. E realmente a maneira que ele fala sobre a intervenção de Deus, como Deus intervém, foi bem esquisita, né? É bem esquisito. Because he took the reality of God being spirit Porque ele pegou a realidade de Deus ser um espírito to argue that God can't intervene. trazendo isso para um fato, né, de que Deus não pode intervir. And that's weird in two different ways. Isso é esquisito por duas razões. Number one, we see God manipulate natural means throughout the Bible. Número um, a gente vê Deus manipulando, né, recursos naturais, né, questões naturais na Bíblia toda. So if he can do that, there's no reason why he couldn't do that in the case of evil. E se ele pode fazer isso, então não há razões porque ele não poderia fazer isso no caso do mal. And he's also forgetting about the times that God did appear in bodily form a couple of times. E se ele não pode fazer isso, então por que que ele apareceu em forma corpórea algumas vezes na Bíblia, né? We know Jacob wrestled with God. A gente sabe que Jacó lutou com Deus. We know that God appeared with Abraham before Sodom and Gomorrah. A gente sabe que Deus apareceu diante de Abraão antes de destruir Sodoma e Gomorra. And Jesus took on flesh as well. He was in bodily form. E Jesus, ele, né, encarnou, ele estava na forma corpórea aqui. Now, to be clear, I do affirm God's being spirit, Mas para ser bem claro, eu afirmo que Deus é espírito. his incorporeality. Então há uma incorporabilidade dele, né? But whatever our understanding of that is, Mas seja qual for o nosso entendimento disso, we must take these other instances into account. a gente deve levar essas duas instâncias outras em consideração aqui. And so for him to say God couldn't take that form again and stop evil, Para ele dizer que Deus não poderia assumir uma forma dessas e parar o mal, seems to be against the biblical witness. parece estar contrário ao testemunho da Bíblia. It's like he made that point without even looking at scripture. Parece que ele fez um argumento mesmo sem ler a Bíblia, né? He really doesn't do anything at all with the humanity of Jesus. Ele nem lida com a questão da humanidade de Jesus até. And that's very evident throughout the entire theodicy. E isso é bem claro em toda a teodiceia dele. And then finally, I don't agree with his denial of impassibility. E eu, em último, eu não concordo com a negação dele da impassibilidade. That's a very controversial doctrine today. Essa é uma doutrina muito controversa hoje. And so we won't get into the defense of that right now. A gente não vai entrar nessa questão agora. But if you want a good resource on that, there's this book. Se vocês querem uma boa fonte para esse assunto, tem esse livro aqui. God is impassible and impassioned. Deus não é impassível ou não passional. By Rob Lister.
Bob Lister. So God is not Rob. impassable or impassionable. Here, I'll type it out. Yeah, there's a song. I actually had to translate that into Portuguese, but I translated it as a question. Can God suffer? Can God cry when he saw the son of the cross? We sing that, and I just left it there. Yeah. It's like, Yeah, that's a dicey situation to dive into in worship. Essa é uma situação. A gente traduziu uma música até do louvor aí, né? Pode Deus chorar, pode Deus sofrer. E é uma situação teológica complicada. Yeah, I knew what I was up to, but I just left it there. It's a question. Actually, I think the question is for spirituality. Huh? Yeah, I mean, it's not a bad question. It's a question of do you come up with a bad answer? Yeah, but you should say, man, can God go through this? Can God suffer? Can God, you know, can God bleed? Can God suffer? Can God cry? It's like, it's those are I think the question itself it's in the very nature of the incarnation. It's like Oh, it's yeah. stretching, né? Yeah, Essa certainly. pergunta, pode Deus chorar, pode Deus sangrar, pode Deus sofrer, né? Tá bem na essência da encarnação, né? Yeah, no, I mean, certainly in the incarnation, we can say that. Yeah. Yeah, but the cross, the Father Oh, yeah. looking. But it's funny because the whole Trinitarian theology, or the whole modalism, they reject all that because of the impassibility doctrine, né? Toda a questão da impassibilidade afeta até a Trindade e as outras doutrinas. Yeah, they had a good exposition to that with red wine. Mhm. And I mean, I think theologians today, he's a Baptist from Southwest, and say there's a degree of kenosis. Certainly there is. And that's what they are saying now. There's a degree of kenosis. A degree of kenosis, kind of. Tô falando que o professor Adrian falou, né? Tem nível de kenose, né? Yeah. And I don't think we are that Catholic, going back to the creeds, to be. I don't know. I don't think theology is right there. Eu não acho que a teologia hoje tá essa teologia dos creeds. So that guy what is his argument about the book? O livro ele fala o quê? He's essentially defending the idea of impassibility, Então ele está defendendo a ideia de impassibilidade, but also trying to discern how God, how to deal with the passages in the Bible where it seems God has emotions. então, mas ele também está lidando com passagens na Bíblia que parece que Deus tem emoções. And so, yeah, he's just working through how do we make sure we retain it, because the church fathers fought really hard to keep that. Então ele está tentando reter a impassibilidade, né? Porque os pais da igreja lutaram muito para manter essa impassibilidade. But how do we understand some of the more difficult passages in relation to that? Mas como é que a gente entende, né? Também as passagens mais difíceis em relação a isso. So, does anyone have any questions about skeptical theism or essential kenosis before we adjourn today? Alguém tem alguma pergunta sobre kenoticismo antes da gente encerrar hoje? Somebody wrote on the chat? No. Oh, you did. No. No, that was me. So this author about the kenosis, essential kenosis, what is his time frame on when he was dealing with this? Oh, right now he's one of the people in the Five Views book, so they can dive deeper into it themselves. So he's contemporary. Yes. Ele é um autor contemporâneo. I don't know why I couldn't stop thinking that he was, we see that in parenting a lot. I see that as a pastor, Eu não sei porque eu não consegui parar de pensar como a gente vê como pastor na maneira que as pessoas
educam os filhos, né? Because we see a lot of parents that cannot intervene or discipline their children because they think they have to love, only love, and there's all the psychological, nonsense that you are fed with. Então tem toda aquela questão psicológica, os pais não conseguem intervir, disciplinar os filhos por causa dessa bagunça psicológica, né? You cannot traumatize your child, you're gonna create bad stuff in his emotions, whatever, if you discipline him. Você não pode disciplinar seu filho, porque senão você vai traumatizar, né? I remember I had this psychologist in our counselor, and he was very like that. Eu lembro que tinha um psicólogo na igreja, ele era bem assim. And I told him, no, discipline is really creating trauma to your kids, boundaries. E eu falei, disciplinar, educar é realmente criar trauma na criança, é criar limites. So, you do that with dogs, you have electric fences. Você faz isso com cachorro, você tem, né, aquelas cercas elétricas, because we need to learn limits, and that's protective, that's loving, that's caring. A gente precisa entender o limite, não é? Porque isso é amar, isso é cuidar. And actually, if you don't do so, like if you have a little child, children, a little boy, he can go anywhere. He always, trying to adventure somewhere, and the parents are not saying, no, don't go there, don't do that, don't do that, all the, the prohibiting and the discipline thing. That child will not feel protective, and therefore the child will not feel loved, or so it's like it's discipline and creating limits and bringing, that's a manifest love. So I really don't understand the point. All right. Então, ele criar limites, né? Criar disciplina numa criança, se você não parar ela, nunca deixar ela ir para onde ela quer, fazer o que ela quer, ela vai achar que ela não tem ninguém cuidando dela. Então, se não tem cuidado, não tem amor. So I think this is very biblical. It's like a father figure. You need to teach the child, you need to discipline, you need to point. And it's okay, a little trauma, spanking, a little bad experience, because that will create boundaries. But at the end, the child will feel that somebody's taking care, somebody's loving, somebody is bringing, direction. Porque se você disciplinar, cuidar, traumatizar um pouquinho a criança nesse sentido, né? Ela vai se sentir cuidada. So that psychological junk, is like, oh, you cannot just, like, we are perfect, we're born perfect. I don't know if there's a correlation, but to me, it seems like it's a misunderstanding what love is, and I see that in parenting a lot. Eu não sei se tem uma relação, mas eu vejo muito isso na igreja, pais assim, né? Os pais bundões que não acham que só tem que amar e não tem disciplina, né? So I don't know if there's a correlation, Chipper, but it seems like it's kind of the same concept of love, and doesn't make sense. It's not practical. It doesn't work. Não funciona. Não. Those kids, we know what they're going to become. Yeah. Essas crianças, a gente sabe o que elas vão virar. So it's very romantic kind of understanding of love. It's not practical. É uma visão romântica de amor. I don't know. It seems very insufficient. It's not biblical. It's not. Yeah. Não é muito suficiente essa visão de amor. Não é bíblica, né? Yep. Well, if no one has any questions, could somebody pray us out, and we'll be on our way. Se a gente não tem perguntas, alguém pode orar para nós aí? Valdir, ora para nós, por favor. Edizio. Pode orar, Edizio? O Luiz, quem pode orar, por favor? Vamos orar. Amado Deus, Pai que está no céu, te damos graças por tudo que temos aprendido até aqui, Senhor. Que o Senhor possa abrir cada vez mais o nosso entendimento, a nossa mente para as tuas verdades.
Te agradeço pela vida do professor, pela vida do Jairo, nesse processo de tradução, e a vida de cada pastor presente aqui. Obrigado por tudo. Eu te agradeço no nome de Jesus. Amém. Amen.